5 anos depois de um dos maiores anos da história do Flamengo, chegou a hora de fazer uma tier list da importância dos jogadores em 2019. Para isso eu separei nossa lista em 4 categorias. São elas homem do ano, ou seja, o cara daquele ano. A gente vai ter que escolher apenas um jogador que foi o 01, o homem. Fundamental, que ele não é o cara do ano, mas é fundamental. Sem ele, muito provavelmente aquilo não aconteceria. Também faz parte ali daqueles caras que viraram ídolos da história do clube. Coadjuvante, que é um cara que ajudou, teve a sua ajuda, a sua parcela de ajuda, mas também não é fundamental. Poderia, talvez, se fosse um outro cara no lugar dele, conseguiria fazer aquele papel ali de coadjuvante. E tem o Tava Lá também, que o cara, ele tava lá, pô. Começando por Tuller. Eu acho que muita gente iria botar o Tuller aqui em Tava Lá. Mas pra mim o Tuller é coadjuvante. Isso porque se você for olhar o elenco do Flamengo, ele era ali o reserva imediato. Ele acabou não jogando tanto, porque tanto o Maria quanto o Rodrigo Caio, incrivelmente, o Rodrigo Caio conseguiu não se machucar. Como eles estavam disponíveis a maior parte do tempo, o Tuller ficava mais no banco. Mas ele, quando entrou, ajudou, então pra mim é coadjuvante. Pablo Mari, pra mim, já é fundamental. Um cara que ninguém esperava que ia chegar, veio da segunda divisão da Espanha, nada com nada. E simplesmente, era um monstro, incrível, sensacional, perfeito, Pablo Mari. Sinto saudade de você, meu irmão. Cadê você? E o melhor do Pablo Mari é que ele era um cara que a gente vendeu e toda hora vinha uma notícia assim: ih, o Flamengo ganhou mais não sei quantos merreca por causa de Pablo Mari, hein? Tudo que o Pablo Mari fazia lá fora, o Flamengo ganhava algum dinheiro. Era impressionante. Felipe Luiz. O nosso Filipinho, o nosso treinador atualmente, também obviamente é fundamental. Acho que eu não tenho nem por que ficar explicando muito aqui. Beleza que na final lá da Libertadores ele acabou jogando mal, talvez o pior jogo dele com o Flamengo, um dos piores com certeza. Assim, não é um cara que fez gols, esse tipo de coisa, mas ele foi fundamental para o time se encaixar da forma que se encaixou, né? Foi um upgrade absurdo em relação ao René. Então, Felipe Luiz, coadjuvante não, fundamental. O Pires da Mota, ele tava lá. Ele tinha um papel importante nesse time de ser aquele volante que você bota no final do jogo para arrumar uma confusão. Não era fundamental, não foi coadjuvante, com certeza não é o homem do ano. Ele estava lá, assim como o Berrio, né, que também estava lá. O Berrio foi muito importante naquele único gol que ele teve uma jogada realmente espetacular, aquele gol que ele dá um drible assim de letra e toca pro Diego, o Diego faz o gol. Todo mundo, acho que quando lembra do Berrio, lembra desse gol, mas esse gol não foi em 2019. Então em 2019 ele estava lá. Rodolfo estava lá também, ele quase não entrava, quando entrava não era essas coisas todas. Eu não desgostava por completo do Rodolfo não, mas em 2019 ele só estava lá. Arrascaeta talvez seja o nosso primeiro candidato a homem do ano. Eu não vou colocar ele em homem do ano, mas não seria um absurdo considerar ele isso, mas ele entra aqui em fundamental, obviamente, né? Se não é homem do ano, obviamente ele é fundamental. Aqui uma polêmica, Diego Ribas. Diego Ribas muita gente iria colocar no coadjuvante. Talvez alguns colocassem até no Tava Lá, porque tem muita gente que tem muita antipatia com ele. Mas pra mim, o Diego Ribas é fundamental. É fato que o time começa a jogar melhor quando ele sai, que existe aquele encaixe ali quando ele se lesiona e tudo mais. Mas a entrada dele na final da Libertadores de 2019, que é o jogo mais importante desse ano, ele é fundamental, ele muda o jogo, ele participa do gol, né, dos 2 gols, no desarme do primeiro e no lançamento do segundo, e aí você pode dizer que foi o chutão, pode dizer o que for, quem chutou a bola ou lançou ou fez o que for, foi ele. Então, pra mim, o Diego Ribas, em 2019, é fundamental. Assim como o Everton Ribeiro, que nesse caso eu acho que eu não preciso ficar fazendo grandes explanações, ele é fundamental, ponto. O mesmo vale para Rodrigo Caio, fundamental. Eu fico muito triste que o Rodrigo Caio teve tanto problema físico, porque se ele não tivesse tido, eu acho que ele era para ser, assim, dos melhores zagueiros, disparado, sei lá, da história. O maluco é um monstro. O problema é que não consegue jogar, porque tá sempre machucado. Por outro lado também, se ele não tivesse problemas físicos, provavelmente ele nem viria pro Flamengo, porque ele já estaria na Europa há muito tempo. Rodinei tava lá. O Rodinei, ele tava lá, né? Ele era brincalhão, ele tem aquele vídeo dele com o Batuque aqui depois que ganha título, que é show de bola, maneiríssimo. Mas na questão de jogar, ele tava lá. Se a gente tivesse fazendo em 2022, a gente pode fazer também, inclusive, se você quiser, diz aí nos comentários. Mas em 2022 ele era fundamental e tudo mais, mas em 2019 ele só tava lá. O Vitinho, alguém aqui pode me dizer que é coadjuvante, pra mim ele tava lá, e por mim nem estaria lá. Se fosse minha escolha, ele não estaria lá. Mas como é que é pra botar em um desses, ele tava lá. Agora, um que é coadjuvante aqui, Reinier. Reinier é coadjuvante. Por quê? Porque ele não só tava lá, ele não é fundamental, mas ele em diversos momentos ele entra, ele ajuda, ele faz gols importantes no Brasileiro. Ele é uma peça ali bem importante pro Jorge Jesus, até porque a gente tinha um banco fraquíssimo na época, e ele é uma solução ótima que aparece ele da base.
Depois a gente conseguiu ainda engambelar o Real Madrid e ganhar um dinheirão com ele que nunca jogou nada lá fora. Mas pra mim está maravilhoso. Ótimo coadjuvante. Eu queria muito que o Vinição pudesse ser aqui coadjuvante, o fundamental, porque eu acho ele uma figuraça, um cara engraçado, bom de bola, mas ele não teve oportunidade, então ele também só tava lá. Diego Alves, eu espero que ninguém venha me dizer que acha o Diego Alves coadjuvante, porque nessa Libertadores, talvez o grande jogo da virada de chave, que é contra o Emelec no Maracanã, a gente só passa porque ele pega pênalti. Então ele é fundamental. O César é coadjuvante. O César ele entra em alguns jogos, né? Eu sempre achei o César... Pra mim, o César, nessa época, é o protótipo do goleiro reserva. Ele é seguro, ele não falha, ele é ali, ele resolve o que precisa. Obviamente não é um goleiro ótimo, porque senão seria titular. Mas eu acho ele perfeito pro goleiro reserva. Gostava muito do César. Ótimo coadjuvante aí. O Lincoln tava lá. Infelizmente, o Lincoln tava lá. Se ele não tivesse lá, talvez a gente fosse campeão do mundo, né? Rafinha é fundamental, obviamente. Também não preciso ficar explicando aqui o quão fundamental o Rafinha era. Inclusive, que saudade eu tenho desse velho, né, cara? Ele acabou de rescindir com o São Paulo, já foi pro Curitiba e nem deu tempo da gente fazer uma proposta. Ah, Heitor, mas pô, você não é contra contratar jogador velho e não sei o quê, não tem que focar em contratar jogador jovem. Pô, mas o Rafinha é uma resenha só. É impressionante, esse cara não ter entendido ainda que agora é hora dele se aposentar, virar assistente técnico do Felipe Luiz, pô. O René, eu vou colocar como coadjuvante por um único motivo. Aquele pênalti que ele cobra contra o Emelec. Porque se você não quase morreu do coração, se você não achou naquele momento que você ia morrer, meu Deus, você é um monstro da frieza. Porque, gente, Flamengo na disputa de pênalti contra o Emelec, né, Maracanã, Libertadores, se não ganhasse, né, estava eliminado. Aí bota o René. Aí o René, pelo visto, é um bom batedor de pênalti, só que ninguém sabia disso. E aí ele vai dando passinho por passinho, na caminhada mais longa da história. A cada passo que ele dava, meu coração desacelerava. E desacelerava. Na hora que ele fez o gol, eu não consegui nem comemorar, eu fiquei assim, ó. Mas por isso, como ele foi frio, ele conseguiu, eu vou botar ele aqui em coadjuvante, mas ele poderia ser tava lá também. Ele poderia ser tava lá. Gerson é fundamental, também não foi tão bem assim na final, né? Nos grandes jogos ele não apareceu tanto, mas no geral, no corpo do ano, fundamental, obviamente. O William Arão também é fundamental, também acho que não preciso ficar explicando, né? O cara, pô, jogou muito, melhor ano disparado da carreira dele. Ele teve bons outros anos também, ali em 2020 ele foi importante, jogou até de zagueiro, mas em 2019 ele tava muito acima. Ele com o Jorge Jesus, que casalzinho, hein? Parece uma combinação assim, Romeu e Julieta, Romário e Bebeto, Jorge Jesus e o Ilharão, meu Deus. E agora a polêmica. Temos 2 jogadores e apenas um espaço para o homem do ano. Gabriel e Bruno Henrique. Eu acho que aqui dá para ir com os dois lados. Dá para dizer que o Bruno Henrique é o homem do ano, que o Gabriel é o homem do ano, mas eu fico com a escolha do Gabigol. Ele foi artilheiro da Libertadores, ele fez os 2 gols da final e por isso eu escolho ele. Você pode dizer que a jogada do primeiro gol, né, que é o gol mais importante da final, assim, no sentido de que é o gol que dá vida ao Flamengo, é a jogada toda do Bruno Henrique. E é verdade. E o Bruno Henrique é um monstro. Ele é, assim, eles poderiam ser co-homem do ano, os 2 juntos. Mas como a gente tem que escolher um, eu escolho o Gabriel. Mas eu entendo, se você discorda, não tem problema nenhum. Mas pra mim é o Gabriel. Mas eu quero saber de você, qual a sua opinião? Deixa aí nos comentários e se inscreve para não perder os próximos vídeos.